O grupo 3B é formado pelos cátions cobalto, manganês, níquel e zinco. Diferente dos vídeos anteriores, nós optamos por mostrar as reações gerais que o grupo apresenta para todos os cátions e depois mostrar reações que são específicas para cada um. Então, vamos começar pela primeira reação geral para todos os cátions, que é a reação com sulfeto. Então, a solução de cada um dos cátions já está contida ali dentro dos microtubos e vamos adicionar sulfeto de amônio em cada um. Vai precipitar sulfeto de cobalto, sulfeto de manganês, sulfeto de níquel e sulfeto de zinco. Isso permite que vocês possam comparar todos os sulfetos de cada um dos cátions. É uma maneira diferente da gente visualizar os resultados para as análises qualitativas dos cátions. Agora vamos ver as reações com amônia. Então, novamente, todos os microtubos contendo as soluções dos cátions, vamos adicionar hidróxido de amônio 2 mol por litro. No caso do cobalto, forma-se inicialmente esse precipitado que tem uma composição complexa, contendo nitrato e hidroxila. Depois nós vamos fazer mais um ensaio em cima desse teste. Para o manganês, ocorre a precipitação do hidróxido de manganês 2, que apresenta coloração branca e que rapidamente se decompõe a óxido de manganês, que tem uma coloração mais escurecida. Vai do pardo até um marrom mais escuro. Na sequência, o níquel. Dependendo da concentração da solução, essa primeira reação nem é possível de ser visualizada, não ocorre a precipitação do hidróxido de níquel e vai direto para o tetraamin-níquel, que tem uma coloração azulada em solução. Então, pode ser que vá para a segunda reação diretamente. E, por fim, o zinco, que leva à formação de hidróxido de zinco. Agora nós vamos fazer um ensaio utilizando hidróxido de sódio 6 mol por litro. Então, vamos adicionar excesso de amônia aos sistemas e vamos verificar o que acontece com cada uma das soluções ou precipitados. Observem que a solução de cobalto vai se tornando mais esverdeada, porque vai se formando o íon complexo entre cobalto e amônia. Ao se homogeneizar, a gente vai conseguir verificar esse resultado melhor. A reação está representada aí. Ocorre então a formação do íon complexo hexamin-cobalto. O manganês praticamente não sofre nenhuma alteração, apenas foi dado um meio um pouco mais básico, mas não ocorreu a modificação do precipitado. A solução de níquel já apresenta o níquel na forma complexada com a amônia, então já é uma espécie completamente solúvel no meio aquoso, apresenta coloração azulada. E, por fim, o zinco. Ocorre a dissolução do precipitado por causa da formação do íon complexo tetraamin-zinco. Agora vamos para as reações com hidróxido de sódio. Então, mais uma vez, os tubos contendo as soluções dos cátions e vamos adicionar uma solução diluída de hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. Então, observe, ocorre inicialmente a formação do precipitado que ocorreu na reação anterior, com aquela composição complexa de nitrato e hidroxila. Porém, essa quantidade de OH- no meio é capaz de converter esse precipitado a hidróxido de cobalto, que tem uma coloração rosa mais característica.
Agora a reação do manganês. Forma-se inicialmente hidróxido de manganês, que tem uma coloração branca, e com o tempo, com a exposição ao ar e com o excesso de OH-, forma-se óxido de manganês. Porém, como a quantidade de íons OH- com esta concentração é muito baixa, acaba não se observando a segunda reação ocorrendo nesse momento. Tá? Então, vai continuar branco ali. Agora, a reação com o níquel vai levar à formação de hidróxido de níquel, conforme vocês podem observar. E, por fim, o zinco para formar hidróxido de zinco. Vamos agora adicionar excesso de hidróxido de sódio no meio, utilizando a concentração de 6 mol por litro. Observem como que vai se formando o precipitado de maneira bem mais característica. Precipitado azul primeiro, que vai se tornando uma cor rosa, meio ocre, com o passar do tempo. Então, aquelas duas reações anteriores. Novamente para o manganês. Está botando excesso de OH- no meio, a segunda reação também está sendo favorecida. No caso do níquel, não acontece nada com aquele precipitado. E o zinco, assim como foi para o alumínio, assim como foi para o cromo, ele é um hidróxido anfótero. Ele vai sofrer um processo de dissolução por causa da aceptação de um par de elétrons vindo de um íon OH-. Então, da mesma maneira que a gente fez nos casos anteriores, a gente poderia fazer aqui também a reversão da reação para ele voltar a ser hidróxido de zinco e poderia voltar a ser zinco livre no meio, utilizando um ácido para consumir cada mol de OH- adicionado. Agora, alguns ensaios específicos para cada um dos cátions, começando com o cobalto, uma reação com tiocianato, que é muito boa para caracterizar essa espécie. Ocorre uma reação de complexação, de coordenação dos íons tiocianato com cobalto. E aí, ao se adicionar uma fase orgânica ao meio, essa espécie formada pode ser extraída para a fase orgânica, que vai apresentar uma coloração azulada, caracterizando a presença do cobalto. Dá para ver aí as duas fases, a fase aquosa contendo ainda íons cobalto livre e a fase orgânica contendo o íon complexo de cobalto e tiocianato, na forma já protonada. É bem bonita essa reação, esse ensaio é bem legal. Agora, o manganês, uma reação com persulfato, vamos adicionar a solução de manganês 2 a um becker. Vamos adicionar agora nitrato de prata. A prata é o catalisador dessa reação. Então, este íon deve estar livre em solução. Deve ser adicionada a solução de nitrato de prata até que não ocorra mais precipitação no meio. É difícil de observar se ainda está precipitando ou não. Então, a gente vai adicionar os outros reagentes e depois vai adicionar prata de novo, permitindo que esse precipitado sofra decantação durante esse período. Vamos adicionar persulfato de potássio para que a reação redox ocorra. Então, ali uma pitada de persulfato. E o ácido nítrico, que o meio ácido é importante para essa reação. Homogeneiza.
Já dá para ver que mudou um pouquinho a coloração, a reação já está acontecendo, mas ela vai precisar de mais energia, então a gente vai submeter a aquecimento também. Ó, agora a gente consegue enxergar se vai precipitar mais cloreto de prata no meio ou não, para garantir que a prata está livre. Então, bota mais uma gotinha. Se não precipitar, acabou. Se continuar precipitando, você tem que botar mais. Então, após o aquecimento, o íon manganês que estava livre em solução reage com persulfato, tendo a prata como catalisador, e forma o íon permanganato. Observa que tem um resíduo aí no meio, que é do dióxido de manganês. Isso acontece quando essa reação não consegue ir de maneira completa do início ao fim, ou seja, de manganês 2 até manganês 7 no permanganato. Ela pode ficar no estágio intermediário de manganês 4, que é o dióxido de manganês. Então, isso pode acontecer e não tem problema. Tanto a formação do dióxido de manganês quanto do permanganato já são resultados positivos para a identificação de manganese naquela amostra, tá? Mas é possível conseguir um resultado melhor se utilizar uma solução mais diluída de manganês. Então, se a solução de manganês estiver com uma baixa concentração, a gente consegue um resultado melhor na conversão completa de manganês a permanganato. Dá para ver bem ali o resíduo e também a coloração do permanganato em solução, que é violeta. Ela fez também uma filtração dessa mistura para mostrar como que é a solução de permanganato limpa, né, sem nenhum resíduo, tá? Então ela é violeta, bonitinha. Algumas pessoas conseguem obter isso, mas não é muito fácil não, tá? Então, uma outra reação do manganês é com peróxido. Vamos adicionar manganês, a solução a um becker. Vamos adicionar cerca de 2 ml. Em seguida, hidróxido de sódio 6 mol por litro. Vai ocorrer a precipitação do hidróxido de manganês com a subsequente decomposição a óxido de manganês. E vamos adicionar peróxido de hidrogênio. Essa reação é bastante importante porque a gente utiliza ela na marcha sistemática, tá? Então, ó, dióxido de manganês formado de maneira bastante abundante ali. Por fim, o ácido nítrico, que é fundamental para essa reação. Vamos homogeneizar e vamos observar se vai ocorrer a reação ou não. O que a gente espera? Que o dióxido de manganês seja decomposto a manganês novamente. Se não ocorrer nenhuma alteração, coloca um pouco mais dos reagentes, um pouco mais do ácido, um pouco mais do peróxido, principalmente peróxido, que é normalmente o que pode ficar em menos quantidade para essa reação. Ainda não foi suficiente. Então, ó, vamos adicionar mais peróxido de hidrogênio. É uma reação redox novamente que vai ocorrer aí. Misturou, homogeneizou, agora aconteceu. Essa reação representada aí abaixo. Manganês livre novamente no meio. Agora a reação de níquel com dimetilglioxima, o DMG. Vamos adicionar hidróxido de amônio. Em seguida, o reagente dimetilglioxima, o reagente orgânico, que é específico para níquel. Então, é um dos poucos reagentes que são específicos. Vai ocorrer a precipitação do dimetilglioximato de níquel, que tem uma coloração de alaranjado até vermelho, né? Dependendo da concentração, da quantidade precipitada.
Por fim, o zinco com ferro cianeto. Então, adicionando ferro cianeto, vai se formar essa espécie de zinco aí, precipitada, que tem uma coloração branca acinzentada.